Programa Maranata. Vai começar agora mais um programa, Jesus, a Palavra aqui, de Deus. na da Mata Curte, FM. compartilha e me segue aí Apresentação no canal, Natália tá? Almeida. Programa Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Você ouve agora uma palavra da parte do Senhor para mim e para tua vida. E é chegado o momento de falar a maravilhosa palavra de Deus. E eu trago para vocês hoje, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, que conta a história sobre a cura de uma mulher com fluxo de sangue e a ressurreição da filha de Jairo. São duas histórias muito conhecidas. Muitas pessoas já conhecem essa história, mas eu venho trazendo para vocês, trazendo algumas lições que eu aprendi com esse texto. Marcos 5, a partir do versículo 21 até o versículo 43. Inicialmente vamos ler todo o texto. Versículo 21 que diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, postou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e gastando tudo quanto tinha, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha ocorrido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina
e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, mas disse que lhe dessem de comer. Vamos começar falando sobre Jairo. Jairo, como fala a palavra, ele era um dos principais da sinagoga. Então, entre os judeus nas sinagogas, e naquela época, tinham muitos incrédulos, que diziam que Jesus era um falso profeta, um impostor. Mas eu imagino que Jairo já tinha escutado muito sobre os milagres de Jesus, sobre o que Jesus fazia. E ele creu. Então o primeiro ponto que a gente vê aí em Jairo é que ele creu, para começo de tudo. Segundo ponto que eu vejo aí é que Jairo reconheceu que Jesus é o Salvador. E que tudo que Jesus falava era verdade. Então ele creu e ele reconheceu. Terceiro ponto que eu vejo aí em Jairo: ele se rendeu aos pés de Jesus. No versículo 22 diz: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Primeiro ponto aí, ele creu. Segundo ponto, reconheceu que Jesus era de verdade o Salvador. Terceiro ponto, ele se rendeu aos pés de Jesus. Outro ponto sobre Jairo: ele confiou que Jesus era poderoso para fazer aquilo que era impossível, muito além do que a mente humana pode imaginar. Porque quando ele chegou ali e se prostrou aos pés de Jesus, eu acho que ele já sabia, ou já sentia, ou já previa que a filha dele já estava morta. E na mente humana, a gente pensando e refletindo, qual é a possibilidade de um ente querido, de um amigo, de um familiar que já está morto voltar à vida? Na mente humana, a morte é fim de tudo. Acabou ali. Enquanto a pessoa está doente, enquanto a pessoa está no hospital lutando pela vida, para a nossa mente, para a nossa capacidade humana, há esperança. Mas a partir do momento que desligam-se as máquinas, a gente já sente a dor do luto, da perca. Mas Jairo naquele momento confiava que Jesus era o único que poderia fazer a cura, a restauração, salvar, sarar e curar a sua filha. Ele diz assim: e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Ela, como estava muito enferma, e ele sabia, ele creu, reconheceu, se rendeu aos pés de Jesus e confiou que Jesus era poderoso para fazer aquilo que ele não podia fazer, aquilo que ninguém poderia fazer. E no versículo 24 diz assim: então Jesus foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. Naquele momento
momento Jairo estava ali esperando que Jesus fosse até a casa dele. Jesus poderia se apressar e ir rapidamente até a casa de Jairo. Mas Jesus foi por ali, andando. Eu imagino que calmamente, pela multidão. E durante esse percurso, uma certa mulher, que há 12 anos sofria com fluxo de sangue, uma hemorragia muito forte, intensa. 12 anos de luta, 12 anos de problema, 12 anos de sofrimento. Você que é mulher como eu, sabe como é difícil, como é ruim a natureza da mulher todos os meses, durante entre 3 e 6 dias, alguns 10, quando muito. Mas o normal é entre 3 e 6 dias. E todos os meses você vê esse sofrimento como é difícil isso. Agora imagina o sofrimento dessa mulher durante 12 anos, padecendo dessa hemorragia incessavelmente. 12 anos sofrendo. Já tinha gastado tudo que tinha, já tinha recorrido a médicos. Mas nada melhorava, somente piorava. Qual é a lição que eu vejo nessa mensagem? Primeiro, no versículo 25, o problema que ela tinha há muitos e muitos anos, um problema sem solução. Qual é o outro ponto que eu vejo nessa mensagem? No versículo 26 é que ela já tinha tentado de tudo e só estava piorando. Então você que tem o seu problema, que há muito tempo você tem tentado resolver, e você não consegue solução para o seu problema. Você já tentou de tudo. O problema dela foi a saúde, a hemorragia. Mas você, quem sabe, seu problema seja o álcool, seu problema seja as drogas, seu problema seja qualquer outro, que você tem procurado solução e não tem achado. Eu não sei se vocês sabem, mas naquela época, uma mulher que estava nesse período de sangramento, ela era tida como imunda. Ela precisava ser afastada. A sociedade não podia tocá-la, porque ela era tida como imunda, impura. Então imagina essa mulher sentindo isso durante 12 anos. Se sentindo imunda, se sentindo impura, onde as pessoas não podiam tocá-la, onde ela não poderia tocar a ninguém, onde ela não poderia se aproximar de ninguém, teria que ficar afastada, sozinha. Quando é uma coisa normal, fica afastada por aquele período, mas depois retorna à convivência familiar. Mas aquela mulher sofria disso há 12 anos. Eu não sei quantos anos você tem sofrido com o seu problema. Eu não sei qual é o tipo de problema que tem afetado a tua vida, a ponto de você precisar se afastar, talvez, do convívio familiar, das amizades, da família. Ou talvez você esteja tão próximo deles e ao mesmo tempo tão distantes. O outro ponto que essa mensagem me ensina
No versículo 27 que diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Ela se sentia tão impura que ela não se sentia digna de tocar no Senhor. Ela tocou apenas nas vestes dele. Mas ela teve atitude. Ela ouviu sobre Jesus, ela prestou atenção. Quantas e quantas vezes você tem recebido a oportunidade de ouvir falar sobre Jesus? Quantas e quantas vezes você tem recebido a oportunidade de conhecer a Jesus? Então ouça atentamente. Tome uma atitude. Ela poderia continuar ali naquela situação acomodada. Ela poderia continuar achando que aquilo não tinha jeito, que não tinha solução, mas não. Ela tomou uma atitude. Através da fé, movida pela fé. No versículo 28 diz assim: porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela teve uma atitude de fé naquele momento. Ela acreditou que a solução para o problema que ela já tinha tentado de tudo era agir pela fé, era tomar uma atitude. Então ela acreditou que Jesus era a solução para o seu problema. No versículo 29 diz: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Naquele momento que Jesus estava passando, que ela tomou aquela atitude de fé, tocou nas vestes do Senhor, a fé daquela mulher trouxe a ela a cura que ela esperava. A fé daquela mulher trouxe a ela a cura que ela precisava. Naquele momento ela sentiu que aquele sofrimento tinha cessado. Naquele momento ela sentiu que aquele sofrimento tinha acabado, que já estava curada daquele mal. Então é isso, você viver as bênçãos que Deus colocou sobre a sua vida. Toque em Jesus diferente, louve diferente, clame diferente, faça com que Jesus sinta o seu toque. Sinta que você está perto dele. Várias pessoas tocavam em Jesus naquele momento, várias pessoas encostavam em Jesus. Mas o toque dela foi diferente. E Jesus disse assim: conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Jesus sentiu aquele toque diferente. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. E aquela mulher que sabia o que tinha acontecido contou ao Senhor. Então ele disse: filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Ela tocou diferente ao Senhor. Então Jesus está esperando isso de você, de mim. Que a nossa comunhão com Deus seja tão diferente dos demais, que quando a gente se ajoelhar para orar, Ele lá de cima diz: espera que a minha filha está falando comigo. Espera para tudo, que o meu filho está clamando o meu nome. Porque o teu clamor vai subir ao céu de uma forma tão poderosa
chegando aos ouvidos de Deus, diante de uma multidão fazendo oração, a tua oração vai ser a oração diferente, que vai chegar com força ao Senhor, como o toque nas vestes do Senhor daquela mulher. Que a nossa comunhão com Deus, Ele vai achar graça em nós, no nosso coração, na nossa fidelidade, na nossa fé. Quando ele ainda estava falando aqui no versículo 34, chegaram algumas pessoas naquele momento que eles estavam andando, indo para a casa de Jairo. E quando chegaram aquelas pessoas, possivelmente já sabiam do que tinha acontecido com a filha de Jairo, talvez ela já estava morta. E chegaram até ele e disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, ouvindo essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Então, o que é que a gente vê nesse momento? No versículo 36, quando Jesus diz: não temas, crê somente. Naquele momento, aquele pai ouvindo aquilo, eu imagino que ele chorou. Eu imagino que ele pensou em desistir, porque ele foi até Jesus em busca da cura para sua filha. Ele creu, confiou, reconheceu, se prostrou aos pés do Senhor e acreditou que Jesus era a salvação para sua filha. E talvez por um momento, um pequeno momento, naquele instante, ele possa ter duvidado e ter dito assim: é tarde demais. Mas Jesus, ele renova a nossa fé. Jesus, ele renova as nossas forças. E renovando a fé daquele homem, naquele momento, Jesus diz: não temas, crê somente. Eu imagino que ouvindo aquilo naquele momento, a fé foi renovada. E aquele homem voltou a crer que Jesus é poderoso para fazer milagre. Quando no versículo 38 aquelas pessoas chegaram até ali, eu acho que aquelas pessoas já tinham desistido. Diante de todas as circunstâncias negativas, talvez já tinham visto que a menina já tinha morrido. No versículo 40, que diz assim: e riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Eu acho que naquele momento, quando Jesus entrou ali, as pessoas que estavam rindo, as pessoas que já tinham visto que a menina estava morta, talvez um dos incrédulos dos judeus, que sempre diziam que Jesus era um impostor, que Jesus era um falso profeta, talvez eles naquele momento pensaram assim: olha aí, ó, a menina já está morta, não tem mais o que fazer. Quero ver ele fazer o que agora? Mas diante de todas as adversidades, diante de todas as circunstâncias que aos olhos do homem é negativa, impossível, Jesus, ele vai ali. E no versículo 41 diz: e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que é menina, a ti te digo, levanta-te. Então Deus está te dizendo nesse momento, que eu aprendo com isso, é: te levanta. Você não está morta. A sua fé não está morta. As circunstâncias que você está vivendo não é o fim. Não acabou. Ainda existe vida em você.
Ainda existe fé em você. Ainda existe chance para a tua vida. Se você passou por lutas, por dificuldades, pensou em desistir, não desista, porque ainda existe chance para você. Deus está te dizendo: levanta, que ainda não acabou. Levanta-te e anda. Deus está renovando as tuas forças. Deus está renovando a tua fé, a tua esperança. Para você que tem vivido uma vida difícil, uma vida pecaminosa, uma vida de sofrimento. Para você que tem vivido uma vida jogado, entregue ao mundo. Talvez não tenha força de voltar à casa do Senhor. Talvez não tenha força de se ajoelhar e orar. Talvez ache que Deus não te escuta porque você está em pecado, porque você está vivendo uma vida difícil, uma vida ruim, uma vida longe da presença dEle. Mas mesmo diante de todas as adversidades, Jesus está te dizendo: levanta-te e anda. Ainda há esperança, ainda há vida em você. E você tem que crer nisso. Nessas duas histórias, eu consigo entender que existe algo em comum entre a história da filha de Jairo e a história da mulher do fluxo de sangue. Porque nas duas situações existiam coisas impossíveis aos olhos humanos. Nas duas situações existia um problema que precisava de uma solução, e a solução está em Jesus. Ele é o único. Ele é o único que Ele pode restaurar, Ele é o único que Ele pode salvar, Ele é o único que Ele pode curar e trazer vida onde não existe mais vida. Então não importa o sofrimento, não importa a dor, não importa o problema que tem afligido a tua vida, Deus está te dizendo: existe chance para você, existe oportunidade para você. Existe salvação para a tua casa, existe salvação para a tua vida, para o teu filho. Que de repente o problema que você acha que não tem solução é o seu filho que está jogado nas drogas. É o teu marido que está jogado no álcool. É a tua filha que está largada na prostituição. É você que não tem mais forças. Que talvez durante muitos e muitos anos, como essa mulher padeceu por 12 anos, talvez você tenha orado há tantos anos pela restauração da tua família, do teu casamento, da tua casa, dos teus filhos. E você bota o teu joelho no chão e ora e acha que Deus não está te ouvindo. Naquele momento, talvez Jairo queria que Jesus corresse, fosse depressa resolver o problema que ele tinha. Jesus foi lá, andando calmamente diante da multidão, para que a glória do Senhor se manifestasse naquele momento, naquele lugar. E Jesus sabia de tudo. Talvez até Jesus já sabia, antes dos principais chegarem para dizer a ele, para o pai dele, para o pai da menina, que ela estava morta. Talvez Jesus já soubesse. E que foi para manifestar a sua glória, o seu poder. Mas Deus está te dizendo nessa manhã: existe vida, existe esperança para você, para a tua casa, para o teu casamento, para os seus filhos, para a tua empresa, para os teus planos. E a obra que o Senhor tem para fazer na tua vida, ela tem hora certa de acontecer. Mas o que você tem que fazer, como Jairo, creu, se prostrou diante de Deus, acreditou que Jesus era o suficiente Salvador e capaz de resolver o seu problema. Como essa mulher do fluxo de sangue, que também
se colocou diante de Jesus, teve uma atitude de fé tocando nas suas vestes, porque ela sabia que Jesus era a salvação e era a solução para o seu problema. Então, nesse momento, Deus está te dando essa oportunidade através dessa mensagem. Eu não sei onde você está, eu não sei aonde essa palavra te alcançou, mas Deus está te dizendo que existe vida aí, existe chance para você. Seu problema, ele não tem solução para você, mas para Jesus ele tem. Para você o seu problema não tem mais jeito, mas para Jesus tudo tem um jeito. E Jesus está te dizendo: levanta-te. Jesus está contigo e Ele está aqui, nesse momento, te dando forças, renovando a sua fé. Creia tão somente.